Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Espero que vocês estejam se cuidando, se prevenindo, né? Pois bem, na aula de hoje iremos falar um pouco sobre os tipos de rochas e fazer uma pequena introdução aos tipos de minerais também, tá? A litosfera, que seria a camada superficial sólida da Terra, ela é composta por rochas, que por sua vez são formadas pela união natural entre diferentes minerais. Assim, em razão do caráter dinâmico, a superfície, e através de longos processos é, existentes, né, dá uma infinidade de tipos de rocha. Eu vou destacar três aqui para vocês, tá? Que dessa forma foram elaborados tipo uma classificação das rochas, sendo elas rochas ígneas ou magmáticas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. As rochas ígneas ou magmáticas, ela é dividida em dois tipos de rochas, que são as extrusivas e as intrusivas. Falando um pouco sobre as extrusivas, elas são aquelas que surgem a partir do resfriamento do magma, ou seja, da lava dos vulcões, né? Formando a rocha na superfície e em áreas oceânicas. Como nesse processo a formação da rocha é rápida, ela apresenta características diferentes das rochas intrusivas. Um exemplo dessa rocha é o basalto, que seria essa rocha aqui, ó. Beleza? Já as intrusivas são aquelas que se formam no interior das terras, ou seja, mais profundamente, geralmente nas zonas de encontro entre a astenosfera e a litosfera, em um processo mais longo. Elas surgem na superfície somente através de afloramento, que se formam graças ao movimento das placas tectônicas. Pode ocorrer tanto em montanhas, né, que é um exemplo, como nos dobramentos modernos, que é um pouco mais difícil. Tá ok? Temos como exemplo o gabbro, que seria essa rocha aqui. As rochas metamórficas são as rochas que surgem a partir dos outros tipos de rochas previamente existidas, que são chamadas de rochas-mães. Tá? Sem que essas rochas desacompanhem durante o processo, que é chamado de metamorfismo, ou seja, ela não deixa de existir, mesmo com todo esse processo. Tá? Quando a rocha original é transportada para o ponto da litosfera, que apresenta temperatura e pressão diferentes, o seu local de origem ela altera suas propriedades mineralógicas, transformando-se em rochas metamórficas. A gente tem um exemplo, o mármore, que seria essa aqui, como muita gente conhece, né, o mármore, bem utilizada. As rochas sedimentares são as que se originam a partir do acúmulo de sedimentos. São aquelas partículas de rochas, né? Uma rocha pré-existente sofre com as ações dos agentes externos ou oxigênios de transformação de relevo, desgastando-se e sedimentando-se em inúmeras partículas, que é chamada de meteorização. Em seguida, esse material, que pode ser um pó, pode ser uma lama, né, como a argila, ela é transportada pela água e pelos ventos para outras áreas, onde que elas se acumulam, né, em uma certa pressão e unem-se e logo após se solidificam, formando-se em novas rochas. Esse tipo de constituição rochosa, em certos casos, favorece a preservação de fósseis, que por esse motivo só podem ser encontrados em rochas sedimentares. No caso, os fósseis eles só podem ser encontrados em rochas sedimentares. Tá? Além disso, nas chamadas bacias sedimentares, onde ocorre aquele acúmulo de rocha sedimentar, é possível a existência de petróleo, ou é mais propício, né? Que é um recurso mineral que é muito importante para a nossa sociedade atual e contemporânea. Tá? Um exemplo dessa rocha seria o calcário. Conhecer as rochas ou os tipos, né, diferentes tipos de rocha é muito importante para a realização de práticas econômicas que se beneficiam delas de várias formas, como o petróleo, né, que é extraído das rochas sedimentares, né, dos fósseis das rochas sedimentares, como do calcário, que é muito utilizado na área agrícola, até mesmo o mármore, as pedras de mármore, as mesas, os móveis, né, feitos dessas, dessas rochas, outras rochas metamórficas usadas para a construção civil também, que é muito utilizada. Então, além de ser um minério muito importante, ele acaba sendo um tipo de segmento, né, que é muito beneficiado pela sociedade de várias formas, tanto
econômica, né, como utilitária mesmo, ok? Eu vou dar uma pequena introdução agora aos minerais e na próxima aula iremos reforçar um pouco os tipos de rochas. No final da aula eu vou passar uma atividade para que a gente possa estar reforçando, né, tudo isso que a gente leu, tudo isso que a gente fez agora, a gente aprendeu. E vou dar agora uma pequena introdução aos minerais, que também vai ter uma atividade para complementar no final da aula. E logo após, eu vou passar um trabalhinho também para que a gente possa estar fazendo, para que a gente possa estar se aprofundando nos dois temas, né? Que seriam os tipos de rochas e os minerais, que tem uma certa diferença entre os dois, ok? Os minerais são compostos químicos inorgânicos formados naturalmente e que se apresentam uma estrutura molecular bem definida. Tá? Eles podem ser formados na Terra ou surgir de outros planetas. Pode surgir de outros planetas, como que a gente pode descobri-los, como que a gente pode vê-los ou mesmo estudá-los? Por meios de meteoritos, tá? Que caem na Terra constantemente. Isso possibilita a gente fazer esse estudo, tá? Eles podem ter, como estou explicando, eles podem ser formados na Terra ou surgir no planeta através de meteoritos e demais corpos espaciais não terrestres. Atualmente existe um catálogo com muitos tipos de minerais. E à medida que os estudos geológicos avançam, mais e mais minerais estão sendo descobertos, tá? Alguns deles de origem extraterrestre, como acabei de citar, por meio de meteoritos que acabam caindo na Terra. Em janeiro de 2014, por exemplo, um grupo de pesquisadores descobriu um novo mineral, presente em meteorito, que havia coletado na Antártica na década de 1960. O nome do material é Vassonite. Acho que é isso, Vassonite. E somente era produzido na Terra em pesquisas de laboratório, ou seja, artificialmente, né? E por meios laboratoriais. Os minerais podem ser classificados em metálicos e não metálicos. Os minerais metálicos, como o nome sugere, são aqueles compostos por elementos químicos metálicos. Costumam ser bons condutores de eletricidade e temos como exemplo o alumínio, o ferro, o cobre e entre outros. Os minerais não metálicos, na verdade, são aqueles que não são compostos por elementos químicos metálicos, tais como diamante, calcário e areia. O estudo dos minerais é bem complexo, tá? A observação das suas características obedecem algumas diferenças e critérios que a gente pode ver agora. São eles compostos por mais ou menos 10 critérios, que são a cristalização, a cor, a transparência, o brilho, dureza, o traço, a fratura, a densidade, clivagem e as propriedades eletromagnéticas. A cristalização ela corresponde à forma geométrica e tridimensional do minério, ou seja, o seu tipo de forma geométrica. Já a cor corresponde à coloração externa do mineral, com os comprimentos de ondas absorvidos pela sua composição química. Ou seja, quanto mais luz mais claro, quanto menos luz absorvida, mais escuro. Tá? A transparência, capacidade dos minerais de absorverem ou não a luz, podendo ser divididos em translúcidos e opacos. Ou seja, como eu disse anteriormente, quanto menos luz ele absorve, mais opacos eles são. Tá? E o brilho, que é a quantidade de luz refletida pelo mineral. A dureza é a capacidade do mineral em riscar e não ser riscado. Tá? Então, seria a dureza seria como se fosse, vamos supor, uma qualidade, uma dureza, algo que seja bem duro mesmo, né? Bem forte. Também temos o traço, que é a cor do pó do mineral, ou seja, quando feito o corte, ou mesmo lixado, né, para o produto final do minério, teria o traço que seria a cor do pó. A fratura é a superfície irregular do mineral resultante de sua quebra, ou seja, quando quebrado, há vários tipos de vínculos, né, de fraturas. A densidade é a quantidade de vezes que um mineral é mais pesado do que o volume da água, ou seja, a densidade dele ela é dividida, na verdade,
a densidade ela é comparada com a densidade da água, né, que é bem mais leve do que o ar, vamos supor, né? A clivagem é o nível de ruptura dos minerais em superfície plana ou regular. As propriedades eletromagnéticas é a capacidade dos minerais de conduzir ou não a corrente elétrica e a sua capacidade de relacionar com o magnetismo, entre algumas outras propriedades de níveis semelhantes. Essa aqui é a parte dos minerais, é apenas uma introdução, que a gente vai entrar nas próximas aulas. O mais importante da aula de hoje seria sobre as rochas, tá? Então, eu vou propor para vocês uma atividade, aqui é apenas uma introdução para que a gente possa já entrar, como é algo novo, como é algo que a gente ainda não viu, eu fiz uma pequena introdução, vou disponibilizar o slide para vocês também, via WhatsApp e via AVA, e logo após a aula eu proponho vocês a lerem, a fazerem as pesquisas e responder os questionários para que na próxima aula vocês estejam mais por dentro do assunto e a gente possa se aprofundar um pouco mais, tá ok? Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Se tiver alguma dúvida, eu estou disponível no WhatsApp, no AVA, tá ok? Vou disponibilizar no AVA e vou mandar também no nosso grupo do WhatsApp as atividades para serem feitas para que na próxima aula a gente possa se aprofundar um pouco mais no assunto, tá? Esse é um assunto um pouco diferente, né, do convencional, com alguns tipos, com vários tipos, na verdade, de rochas, até vocês mentalizarem, vamos precisar fazer alguns treinos, né, se aprofundar um pouco mais, tá ok? Então é isso que eu queria passar para vocês e até a próxima aula.